Pergunta da Antônia. Eu não consigo decorar os sinais. Sempre aprendo e depois esqueço. Como faço para aprender o sinal e nunca mais esquecer? A primeira questão é o que as pessoas chamam de decorar. Na escola, a gente cresce aprendendo que a gente tem que decorar as coisas. Aí você decora fórmulas, você decora palavras do inglês na disciplina de inglês, você decora onde que fica as coisas na disciplina de geografia, história, por exemplo, mas depois o tempo se passa e você simplesmente esquece. A maioria de nós não lembra de quase nada que estudou lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Por quê? Porque a maior parte das coisas que nós estudamos, a gente estudou fazendo decoreba, decorando as coisas. Se você quer se tornar fluente na Libras, decorar é a pior coisa que você pode estar tentando fazer para o seu próprio aprendizado. Por quê? Você percebeu na sua fala que aprender é muito mais importante do que decorar. Só que as duas coisas estão muito conectadas. Muitas vezes as pessoas até confundem uma coisa com a outra. Você pode decorar um tanto de coisas, mas não necessariamente você sabe usar aqueles sinais na Libras. E se você não sabe usar aqueles sinais, não adiantou nada você decorar. Teve uma época, por exemplo, em que eu sabia muitos sinais que eu tinha decorado. Eu conseguia montar algumas frases com eles. Mas quando realmente isso estava ali, que eu precisava me comunicar, a comunicação não vinha. Mas existe algo que existe um momento em que você precisa de adquirir vocabulário, ou seja, absorver novas palavras, novos termos na língua. Esse processo de absorver, geralmente as pessoas estudam sinais isolados. Você vai lá e pega uma apostila, aprende meia dúzia de sinais ali, você fica lá tentando, você fica repetindo como é que é o sinal, às vezes você acaba fazendo errado. Você vai no cursinho de Libras, você vai lá e aprende alguns sinais, e aí você faz anotações ali no português. Mão para frente 2 vezes significa esperar ou parar. E, tipo, às vezes esse tipo de anotação funciona, mas de repente, quando você precisa de fazer a anotação de um sinal assim, aí você vai lá, mão esquerda espalmada, palma na diagonal para frente, mão direita, aí você fica lá pensando como é que você vai denominar essa configuração de mão. Até que você tenha uma ideia de como é que você faz, já acabou a aula, o professor já está lá na frente, já explicou muitos outros sinais, e você perdeu o aprendizado real do significado disso aqui, que nesse caso é currículo Lattes, que é muito utilizado por acadêmicos e pesquisadores. Percebe? Então, essa dinâmica de tentar decorar as coisas, geralmente ela está relacionada a você ficar quebrando a cabeça com alguma coisa. Tem todo um esforço ali para você conseguir decorar. E, no final das contas, acontece exatamente com o surdo. Eu e a Raquel, quando nós fundamos o Instituto Libras Escrita, que era o antigo nome da Universidade da Libras, nós colocamos uma sala no centro de Belo Horizonte, e então algumas pessoas iam lá e a gente conversava. Aí foi um surdo lá. E aí a gente explicou para ele qual era a proposta do nosso trabalho, por que a gente estava ali, quais eram os dias que a gente ia ter curso. E tudo que a gente ia explicando para aquele surdo, ele fazia assim. E aí ele explicava, ele fazia com tanta força que fazia até um barulho. Não sei se você consegue ouvir esse barulho aí. Mas o cara fazia assim com força, sabe? Com força mesmo. E começou a dar uma angústia, né? Porque tudo que a gente sinalizava, o cara dizia assim. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele entendeu, mas que ele fixou aquilo na mente dele. É como se ele tivesse um post-it, sabe? Aqueles papeizinhos assim com adesivo, e colasse na testa. Sabe? Só que a cola dele não está muito boa, não. Esse cara nunca mais apareceu lá, entende? Ou seja, esse exercício de memorizar as coisas, muitas vezes, ele acaba sendo falho em si mesmo. Isso faz com que você esqueça os sinais da Libras. Então, muito melhor do que você tentar decorar sinais da Libras é você absorver a Libras. Para e pensa comigo. Quando você era uma bebê, você estava lá no colo da sua mãe, do seu pai e tal, e eles falavam com você, você não ficava lá decorando palavras do português. Você simplesmente estava absorvendo as palavras do português. E chegou um momento que você, de repente, você conseguia falar mais ou menos, de repente você conseguia falar uma palavra inteira, 2 palavras, 3 palavras, uma frase completa, de repente você estava tagarela falando de tudo enquanto há. Esse é um processo natural que existe no nosso cérebro, chamado de aquisição da linguagem.
que, em outras palavras, significa você absorver uma língua. É possível você absorver a Libras sem você ter que decorar os sinais da Libras. É exatamente assim que os nossos membros, nossos alunos do método Fluente em Libras e do método Libras Essencial fazem. Eles não ficam decorando as coisas, eles simplesmente absorvem a língua de sinais. E, de repente, eles já começam a sinalizar e conseguem se comunicar com surdos. Vou deixar o link logo aqui abaixo para você conhecer mais sobre o método Fluente em Libras. Vai lá. Se de alguma forma esse conteúdo agregou para você e você também quer aprender mais da Libras, talvez você não saiba nada de Libras, você está começando agora e você quer aprender a Libras, quer se tornar intérprete, quer estar preparado para poder atender surdos, eu tenho um convite especial para você. Eu e a Raquel, minha esposa que é surda, liberamos todos os nossos métodos da Universidade da Libras dentro de um ambiente especial, um ambiente fechado, que nós chamamos de Portal Unilibras. Lá você vai ter o nosso acompanhamento, orientação, direcionamento para você poder aprender, se desenvolver e avançar, independente do nível que você tem atualmente na Libras. Então, se você está começando agora, já sabe alguma coisa da Libras, ou talvez você até seja fluente ou intérprete, lá no portal Unilibras, você vai ter todo o acompanhamento e direcionamento para que você possa dar o seu próximo passo ideal na Libras, com todo o direcionamento necessário. E assim você poder aprender, se desenvolver e avançar cada vez mais na Libras. Tudo isso por menos do que um cafezinho por dia. Vai lá!